mais uma videoaula, onde nessa aula é a nossa aula de encerramento da disciplina desse módulo de bioquímica. E durante essas 60 horas que nós tivemos da disciplina, nós objetivamos e espero que eu tenha conseguido que vocês, alunos, no final da disciplina dessas 60 horas, pudessem consolidar os principais conceitos sobre a bioquímica, onde nós falamos sobre as biomoléculas, os princípios da bioenergética, falamos também como é metabolizado os carboidratos, os lipídios e os compostos nitrogenados, e também finalizamos com o último conteúdo sobre a integração metabólica, falando especificamente de alguns hormônios e regulação hormonal e trazendo algumas patologias que estão relacionadas com esses processos metabólicos. Então, pessoal, ao final dessas 60 horas, eu espero que vocês consigam responder alguns questionamentos que eu trouxe aqui para vocês, como quais são as principais funções dos aminoácidos no organismo, como é que ocorre a síntese e a degradação das proteínas, que vocês, alunos, possam saber a diferença entre os tipos de carboidrato, quais são os diferentes tipos de carboidrato e qual é a função metabólica de cada carboidrato que nós falamos durante essas 60 horas da disciplina de bioquímica, que vocês também possam e que vocês consigam descrever os processos envolvidos no metabolismo, não só dos lipídios, como também dos carboidratos, dos compostos nitrogenados também, que nós trouxemos para vocês. E que vocês também possam, alunos, saber qual a importância dos ácidos nucleicos na bioquímica celular. Dentre também, saber definir o que é a bioenergética, qual a importância da bioenergética para o metabolismo celular e como será que ocorre essa integração metabólica, aqueles hormônios que nós falamos, como a insulina, o glucagon, a adrenalina, né? E nós trouxemos um pouco sobre esses hormônios em diferentes estados fisiológicos, quando a pessoa está alimentada, quando a pessoa está em jejum e durante o exercício físico. Esse é o nosso intuito. E aqui nós trouxemos aquela mensagem desse pesquisador bioquímico que nós falamos lá no primeiro dia de aula, onde ele fala que a bioquímica é a ciência da vida e todos os nossos processos de vida, como andar, falar, mover, alimentar, ou seja, então tudo aquilo que nós abordamos, a gente percebe que de fato integraliza a bioquímica. Então, de fato, a bioquímica é, na verdade, a química da vida e ela é extremamente interessante. Nós podemos observar durante essas 60 horas como é profundo os conceitos bioquímicos, esses processos metabólicos que nós observamos. E trazendo também um pouco, relembrando, né, que nós estudamos as substâncias químicas, nós estudamos sobre esses processos vitais e a gente trouxe também algumas biomoléculas. Vocês lembram qual foram as biomoléculas que nós trouxemos aqui para vocês, que foram os aminoácidos, as proteínas, os carboidratos, falamos também dos lipídios e os ácidos nucleicos, tanto do DNA quanto do RNA. E a gente também ressalta que nós abordamos todas aquelas divisões da bioquímica estrutural, onde nós falamos das estruturas, das moléculas biológicas e suas interações. Nós também focamos nos processos metabólicos, onde nós falamos dos processos bioquímicos que ocorrem dentro das células. Nós também falamos um pouco da genética, né, onde nós trouxemos principalmente ali as moléculas de DNA e RNA, que são as proteínas que estão envolvidas nessa questão da expressão gênica, alunos. Então, nós abordamos tudo isso. E também relembrar um pouco da importância da bioquímica, que todos aqueles conceitos que nós trouxemos, elas estão dentro da importância, que nós falamos lá na aula da abertura, na compreensão desses processos vitais. Para a saúde e para a medicina, nós podemos olhar de forma mais detalhada em cada conteúdo e nas videoaulas a respeito disso e também da biotecnologia. E também
a gente pôde perceber como é útil de fato a bioquímica para os futuros biólogos na aplicação no campo profissional, é um fundamento para outras disciplinas, sim, como a embriologia, como a genética, a biologia celular. Então a gente observa que a bioquímica ela está presente também em outras disciplinas e claramente desenvolver as nossas habilidades científicas como futuros profissionais, certo, alunos? E aqui eu desejo a vocês um bom estudos, um bom final de disciplina e de módulo, e que nós estamos aqui para contribuir com vocês com qualquer que seja as dúvidas, para sanar as dúvidas, e podem contar conosco. Até mais, pessoal.